Então vamos abrir Marcos, capítulo 9, eu vou ler com vocês, versículo 14. Nós vamos continuar a série, mas adiantando um sermão que seria pregado daqui a um mês. Marcos 9, eu convido você a que se coloque de pé. Nós leremos a palavra de Deus a partir do versículo 14. Marcos 9, a partir do versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Todos comigo, versículos 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez, pedindo a Ele que nos alimente, que nos fale a alma, que renove o nosso coração e que nos dê esperança em nossas lutas e em nossas batalhas. Em nome de Jesus. Pai, fala ao nosso coração. Sê propício a mim, pecador, Pai. Eu não tenho justiça própria nenhuma. E o Senhor me deu esse sermão já na segunda-feira, Pai, quando assentado escrevia, ó Deus, ó Pai, a mensagem deste precioso texto da palavra de Deus. Muito obrigado porque o Senhor é Deus vivo que fala conosco. E, ó Pai, a própria exposição não é somente um mero exercício humano. Aqui o nosso intelecto está ativo para receber a Tua verdade. Mas precisamos que o Teu Espírito deixe o nosso coração dilatado para sermos, Deus, tocados por Ti mesmo, ó Pai. E, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, nossa vontade seja transformada. Que nós saímos daqui para viver como quem crê, Pai. Pai, que nós não sejamos uma igreja que carece de poder, mas que nós sejamos uma igreja que experimenta o poder do Espírito Santo. Então, Senhor, aquece o nosso peito, abençoa a nossa vida. E, ó Deus, Pai, exalta-te a Ti mesmo e a Jesus enquanto a palavra é exposta. Ele é o personagem central do texto. E eu quero pedir para o Senhor que Ele mesmo se levante do livro. Ele disse lá em Apocalipse 2 que Ele caminha no meio do seu candeeiro de ouro. Então, Jesus, levanta-te do livro e caminha aqui hoje. Caminha olhando para o coração de cada um de nós e mostra para essa igreja que o Senhor é imprescindível para ela. Que o Senhor seja tudo em nós. Que o Senhor reja esta igreja.
Que o Senhor seja glorificado. Exalta-te a ti mesmo e não me deixe atrapalhar o que o teu Espírito Santo quer fazer nessa manhã, Pai. Fala conosco, Senhor. Nós oramos, nós rogamos, nós clamamos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. A melhor coisa que um pai pode fazer pelo seu filho é levá-lo até o Senhor Jesus. A melhor coisa que um pai pode fazer pelo seu filho é levá-lo ao Senhor Jesus. É literalmente isso que nós vemos acontecendo nesse texto. Nós encontramos aqui um pai que está em grande sofrimento, que tem um filho que desde pequenino é possuído pelo diabo, e o diabo toma conta daquele menino, é um espírito surdo e mudo, portanto o menino não consegue falar e nem ouve, e o menino se encolhe, a boca espuma, e o demônio o tem jogado no fogo para que ele se queime, o tem jogado na água para que ele morra afogado, e a situação é de total desespero. E esse pai, que já não acredita em quase nada, procura o Senhor Jesus para que seu filho seja curado. Mas quando ele chega onde estão os discípulos de Jesus, o Senhor Jesus está no monte e levou consigo Pedro, Tiago e João. E foi transfigurado, ele resplandeceu como o sol em sua força. E a palavra de Deus diz que as vestes dele ficaram mais brancas que a alva lã, como nenhum lavandeiro na terra pode deixá-las assim. E vieram Moisés e Elias conversar com o Senhor. Pedro, meio desesperado, aturdido, assustado, sem saber o que estava acontecendo, disse: Senhor, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas de repente a nuvem da glória de Deus toma conta e o pai fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E aí você vê o Antigo Testamento, Moisés e Elias contemplando a glória de Cristo, e você vê os apóstolos Pedro, Tiago e João. Os 2 testamentos contemplam a glória de Cristo e apresentam a glória do Salvador. Jesus desce do monte conversando com eles e os proíbe de revelar o que viram até que ele ressuscite. E quando o Senhor Jesus veio ao encontro dos discípulos, dos outros 9 que lá embaixo ficaram, há uma grande comoção. O texto diz que uma verdadeira multidão está ao redor deles. E eles se enfrentam com aquele problema terrível de não poderem expulsar o demônio do menino. E esse texto maravilhoso, irmãos, nos mostra que aqueles discípulos que são a igreja, e nós que somos a igreja, precisamos desesperadamente da pessoa de Jesus. Não há igreja sem Jesus. Nós não conseguimos cumprir a nossa missão. Mas pasme comigo, pai, você não consegue ser o pai que Deus quer que você seja se você não for um homem independente e guiado pelo Senhor Jesus. O texto nos mostra que a igreja precisa de Jesus. E a resposta que a mensagem vai nos dar nessa manhã é a resposta à seguinte pergunta: por que a igreja precisa de Jesus? Em primeiro lugar, a igreja precisa de Jesus porque ele confronta. A igreja precisa de Jesus porque ele confronta. Quando ele desce do monte, irmãos, os fariseus que estão no meio daquela multidão estão debatendo teologia com os discípulos. Nós presbiterianos geralmente amamos teologia. E fazemos bem ao amá-la, porque a teologia revela o ensino da palavra de Deus. Mas nós devemos amar a teologia, mas não idolatrá-la. E não devemos querer ficar teologando em horas que não devemos teologar. Aqui estão os fariseus revelando um espírito de satisfação, porque veio o pai do menino endemoniado e trouxe o menino endemoniado aos discípulos de Jesus, e os discípulos, que em outra ocasião, numa viagem missionária, expulsavam todos os demônios que estavam diante deles, agora não puderam expulsar o demônio daquele menino. E lá estão os fariseus debatendo: mas vocês não puderam expulsar. Eu não sei qual era a conversa deles, não sei se você tem que dar um tapa na cara, não sei se você tem que falar tal palavra com o demônio, mas eles estavam num debate teológico, num momento totalmente fora de hora.
E quando o Senhor Jesus desce, a multidão vai ao encontro dele, e o Senhor Jesus confronta em primeiro lugar os fariseus. O que é que discutias com eles? Tem hora que não é hora de discutir, irmão. Tem hora que é hora de dobrar o joelho e orar. Tem hora que é hora de se quebrantar na presença do Senhor. Tem hora para tudo nesse mundo. Jesus confronta os fariseus porque eles só queriam discutir e não queriam viver a palavra de Deus na prática. Mas Jesus também confronta a sua igreja incrédula por causa da sua maldade. Enquanto Jesus repreende aqueles fariseus e aqueles religiosos, o pai do menino diz o seguinte: Senhor, trouxe-te o meu filho. Desde pequenininho ele tem um problema, um demônio surdo-mudo entra nele. Joga ele no fogo, joga ele na água, ele fica definhando, ele fica encolhido, a boca dele espuma, ele range os dentes, o demônio quer matá-lo. Eu trouxe esse menino para os seus discípulos expulsarem o demônio e os seus discípulos não puderam. A igreja fracassou. E Jesus então confronta a igreja. Ele diz aos seus discípulos o seguinte: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Jesus fica irado com os discípulos. Eles caminham com Jesus, eles têm intimidade com o Senhor. Mas, irmãos, o que o contexto nos dá a ideia é que eles foram provavelmente enfrentar o demônio confiados na sua soberba. Em outra ocasião, Jesus tinha dado poder a eles, e eles expulsavam todos os demônios das viagens missionárias. E agora o pai trouxe esse menino endemoniado, e eles nem sequer oraram. Eles foram confiantes na sua própria capacidade, e eles falaram para o demônio: sai em nome de Jesus, e o demônio não saía. Sai, demônio! E o demônio não fazia caso deles. Eles estavam vazios do poder de Deus, e Jesus diz para eles: ó geração incrédula! Vocês são um bando de descrentes. Até quando vos sofrerei? Essa expressão no grego aqui significa: até quando eu vou ter que carregar vocês nas minhas costas? Até quando vocês vão atuar desse jeito? Vocês não crescem, não? Jesus confronta os fariseus, mas Jesus confronta a sua igreja pela sua incredulidade, pela sua frieza, pela sua falta de poder. Mas Jesus confronta o demônio. Jesus falou assim: traga o menino. E eu não sei se você sabe, mas Jesus estava com o Pai na criação. O Pai criou todos os anjos. Os demônios são 1/3 das estrelas dos céus. 1/3 dos anjos caíram. E eles foram criados por intermédio de Jesus. E eles estão debaixo da autoridade de Jesus. E a palavra nos diz no versículo 20 que quando o demônio vê o Senhor Jesus, trouxeram o menino, quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. O demônio começou a jogar o menino para lá e para cá. O menino começou a quicar no chão, irmão, e caindo por terra, revolvia-se, e a boca, espumando. Jesus confronta o poder das trevas. Jesus confronta os falsos teólogos, Jesus confronta a sua igreja, Jesus confronta os demônios. Mas Jesus também confronta o pai que duvida. Eu gosto muito do texto porque, no versículo de número 21, Jesus faz a seguinte pergunta ao pai do menino. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Paulo, você acha sinceramente que Jesus não sabia? Desde quando isso acontecia com o menino? Sabia ou não sabia, rei? É claro que sabia. Então por que Jesus faz esse tipo de pergunta? Porque aquele pai está exasperado, irmão, e precisa abrir o coração. Aquele pai precisa desabafar. Ele precisa contar para Jesus. Ele está travado, a situação é complicada. Então Jesus, para dar a oportunidade àquele homem de extravasar a sua dor e ter o seu coração curado, Jesus fala assim: desde quando está acontecendo isso com ele? E o pai responde o seguinte: desde a infância. Respondeu: muitas vezes o tem lançado do fogo, na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O pai foi pedir a ajuda de Jesus, mas ele está tão sofrido, irmão. Está vivendo
com tanta dificuldade que ele não consegue acreditar em nada mais. Ele vai desesperado, crendo que Jesus é a última esperança que ele tem, mas ele tem sofrido tanto que a dúvida assola o seu coração. Então ele pede a Jesus: o demônio tem jogado meu filho no fogo, tem jogado na água, mas se você pode alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus confronta o pai que duvida. Jesus diz para ele: você podes, tudo é possível que crê. A igreja precisa de Jesus, porque Jesus é o maior de todos os guerreiros. Jesus confronta. Jesus confronta os teólogos que não têm vida. Jesus confronta a sua igreja por sua incredulidade e pecado. Jesus confronta todos os demônios do inferno. Jesus confronta aqueles que necessitam dele, mas duvidam de sua capacidade. Irmãos, o ministério do Senhor Jesus é um ministério de confrontação. E nós temos que agradecer a Deus por isso. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores. E nós precisamos ser confrontados em nossas falhas, em nossos erros e em nossos pecados. A igreja de Éfeso, amados irmãos, com 40 anos de idade, em Apocalipse 2, é uma das igrejas mais belas da história da igreja. Ela é fiel na doutrina, ela é fiel na teologia, ela disciplina quem está em pecado. John Stott diz que ela é como uma colmeia ambulante que trabalha intensamente na obra de Deus. Mas em Apocalipse 2, 4 e 5, Jesus confronta aquela igreja que todo pastor desejaria pastorear, dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus confronta a igreja, amado irmão, quando ela se esfria espiritualmente. Jesus nos confronta quando nós não temos poder espiritual para fazer a missão. Jesus nos confronta quando nós nos orgulhamos e confiamos na capacidade, no poder do nosso próprio braço e não dependemos dele. E graças a Deus que Jesus nos confronta, para que nós nos arrependamos de nossos pecados, para que nós nos voltemos a Deus e para que nós busquemos a sua presença. No dia de ontem, na reunião do conselho, nós saímos daqui 2h da tarde, se eu não me engano. Foi mais ou menos isso, né? 2h30. Chegamos cedo, 9 horas da manhã. Mas no momento abençoado da reunião, nós avaliamos 14 novos membros. E o presbítero Samuel disse aos novos membros o seguinte: você vai vir aqui no culto no domingo. E algumas vezes você vai ficar incomodado. Porque nosso pastor vai abrir a Bíblia e vai pregar para você e vai te confrontar. Vai confrontar o seu pecado. Você vai mexer no banco, é como se estivesse metendo o dedo na sua ferida. Mas você é pecador e você precisa ser confrontado. Então agradeça a Deus quando isso acontecer. Jesus confronta, irmão. Jesus humilha a igreja por causa da frieza dela, por causa dos seus pecados. Há 2 meses atrás eu contei uma história aqui que o reverendo Hernandes contou para nós no mês de junho, contando a história de um grande seminarista de Recife, que era um dos maiores teólogos do seminário, destacadíssimo, foi convidado para ser pastor auxiliar numa igreja aqui do Sudeste, então voou de Recife, no seu último ano, veio pregar na igreja, e quando ele chegou na igreja, ele ia se hospedar na casa do pastor, e alguém entrou em contato com o pastor para dizer que tinha uma pessoa terrivelmente endemoniada, e aí o pastor ligou: não se preocupe, chegou aqui um grande homem de Deus de Recife, e ele está aqui em casa, ele é um homem cheio da graça de Deus, e ele vai aí expulsar o demônio. E aí o seminarista que era bom de teologia ficou: meu Deus, e agora? E não sei o que, ele falou assim: não, ele vai expulsar o demônio. Aí ele: pastor, mas eu vim aqui pregar. Não, varão, Deus te trouxe aqui, você vai expulsar o demônio. E o pastor botou ele no carro, e ele disse que chegou lá assustado, e quando ele chegou naquela casa, o pastor falou: é sua vez, varão, Deus está te capacitando, vai te dar a vitória, e mandou o seminarista. E quando aquele seminarista entrou na casa, irmão, o reverendo Hernandes, contando a história, diz que quando ele ia falar alguma coisa, o demônio, possuindo aquela pessoa, pá, deu-lhe um tapa na cara. E ele caiu desmaiado no chão. E diz que o demônio ficou mais de meia hora rodando em volta dele, possesso, cantando cânticos de guerra, né? E aquele moço de joelho falou assim: Senhor, eu sou teu servo.
tem misericórdia de mim. Eu não tenho orado como eu deveria orar. Eu não tenho buscado o Senhor como tenho que buscar, mas me perdoa. Não me deixa ser envergonhado diante do diabo, não. O Senhor é o meu Salvador. Tem misericórdia de mim. Me enche com o teu Espírito Santo e me dá vitória. E o reverendo Hernandes contando a história que quando aquele homem se levantou, Deus o perdoou, o Espírito encheu. Quando ele se levantou, o endemoniado caiu no chão na hora. E ele falou, sai dele em nome de Jesus. E o demônio saiu. Mas muitas vezes, e quem contou isso para o pastor Hernandes foi o próprio seminarista na formatura, dizendo, pastor, eu tenho que amar livro, mas eu não posso depender só de livro. Eu tenho que ser um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, Jesus nos coloca em situações para nos mostrar que nós não somos nada sem o Senhor. Jesus confronta você. Então, quero dizer para você, pai, que você não pode garantir que os seus filhos vão ser crentes. Você precisa de Jesus. Você não pode garantir que a sua família vai ser bem-sucedida. Você precisa de Jesus. Eu não posso salvar ninguém nesta igreja. Se algumas coisas boas têm acontecido aqui, se Deus tem trazido vocês, é só por causa de Jesus. Então, que nessa manhã nós nos arrependamos de nossos pecados, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nós nos arrependamos de nossa soberba, que nós nos arrependamos de nosso orgulho, que nós nos arrependamos da língua grande, que nós nos arrependamos de inveja, que nós nos arrependamos de tudo aquilo que tem estorvado o agir de Deus em nossa vida, para que não sejamos envergonhados como igreja, mas para que, cheios do Espírito Santo, sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, para que pecadores sejam libertados com o Evangelho, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Qual pecado Jesus está confrontando na sua vida nessa manhã? Você é um soberbo? Você é um adorador de si mesmo, você é um invejoso, você é um difamador de outras pessoas, você é um adúltero, meu querido amigo e irmão, você é um estelionatário, você está envolvido em corrupção, você está envolvido em coisas erradas. Nessa manhã, o Senhor que morreu na cruz por você, confronta o seu pecado. Você é um incrédulo, você não tem se colocado nas mãos de Jesus, se arrependa, porque Cristo morreu na cruz para pagar os teus pecados e te reconciliar com Deus. O Senhor está aqui nos confrontando, porque Ele quer nos usar com o seu poder. E Ele quer fazer de nós instrumento de bênção em sua mão. Que você se arrependa de todos os seus pecados, de sua frieza espiritual, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém! A igreja precisa de Jesus. Mas talvez o Reuel me pergunte, pastor, por que a igreja precisa de Jesus? Porque Jesus confronta. Mas a igreja precisa de Jesus. Porque Jesus liberta. Por que a igreja precisa de Jesus? Porque Jesus liberta. Então vamos ler versículos 24 a 27. Vocês vão ler todos comigo, 24 a 27. Vamos ler responsivamente. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, vocês. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Louvado seja Deus, porque Jesus liberta. Aquele pai reconheceu o seu pecado. Quando Jesus diz a ele, se podes, tudo é possível que crê. Aquele pai age do jeito que agrada a Deus. Porque, amados irmãos, a verdadeira fé que agrada a Deus é caracterizada por arrependimento, confiança e mudança de vida. Aquele homem disse, eu creio, mas ele admite o seu pecado. Mas a minha fé não é suficiente.
Ajuda-me na minha falta de fé. Ele revela crer, mas com uma fé que é um tanto quanto incrédula. E aqui Jesus nos diz, amados irmãos, que a eficácia da fé não está na sua intensidade, nem na capacidade daquele que crê, mas a eficácia da fé está no lugar no qual ela é depositada. Aquele homem tem uma fé fraquíssima. Ele reconhece o seu pecado, ajuda-me, eu não creio como eu deveria crer, mas eu creio no Senhor. Ele crê em Jesus. Ainda que a fé dele seja débil, seja frágil por causa do seu pecado, a fé dele se torna poderosa, porque ela é uma fé depositada no Filho de Deus, que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Jesus liberta, irmão. E se você quer ser libertado dos seus pecados nessa manhã, se você é escravo de droga nessa manhã, se você é escravo de bebida alcoólica nessa manhã, se você é escravo de prostituição, se você é um adúltero, se você é um mentiroso, se você é um invejoso, se você é um estelionatário, se você é um ciumento, Jesus pode libertar você de todos os seus pecados. Diga a Ele nessa manhã: Senhor, minha fé é fraca. Eu tenho falta de fé, mas eu creio, salva-me, liberta-me. E Ele tem todo o poder para te libertar. Jesus liberta, aleluia, amém, irmão? Que Jesus te visite com libertação. Nessa manhã, quando esse pai se arrepende e crê, a ação do Senhor é maravilhosa. O texto nos diz que o Senhor, vendo que a multidão está aumentando, o texto nos diz que Jesus se levantou e se dirigiu ao demônio e disse: espírito mudo e surdo. Veja bem que o espírito era mudo e era surdo, mas quando Jesus fala, até espírito mudo e surdo, escuta, aleluia! Jesus diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E o demônio, irmão, clamando, bradando, agitando o menino, quicando de lá para cá, muito, jogou ele para um lado, para o outro, e aí a boca espumando, e o demônio saiu gritando, o menino, pá, caiu no chão, e o povo disse: morreu! E aí acontece uma cena maravilhosa. Jesus tomou o menino pela mão. E diz assim que Jesus, tomando pela mão, o ergueu. E ele se levantou. Isso aqui é um prelúdio do que vai acontecer com Jesus. Todo mundo achou que o menino morreu. Jesus virtualmente ressuscitou o menino. O menino não tinha morrido. Mas isso aqui, Jesus está indo para Jerusalém para morrer por nós. É a ilustração do que vai acontecer com ele. Ele vai tombar. E no terceiro dia, pelo Espírito Santo, ele vai ser levantado. E vai ressuscitar. Louvado seja Deus. O menino parece morto. Mas Jesus estendeu a mão para ele. Glória a Deus. E o menino que estava morto se levantou. Vou cantar de novo, não tem jeito não. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Vamos comigo? Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Talvez o demônio oprimiu você e você caiu no chão e todo mundo diz: morreu. Não tem jeito. Hoje o Rei dos Reis está estendendo a mão para você. Levante-se, ressuscite! Jesus estendeu a mão para você e a sua vida nunca mais será a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez você me pergunte: pastor, se Jesus liberta desse jeito, ele não poderia ter evitado que o avião em Vinhedo caísse e essas 60 pessoas morressem? É claro que ele poderia. Ele pode todas as coisas. Mas o pecado entrou nesse mundo e esse mundo sofre os efeitos do pecado. Mas aí você me diz: mas pastor, não tinha crente lá, pastor? Certamente tinha. E esses crentes? Já se encontraram com Jesus, aleluia.
estão melhores do que nós. E no dia final, mesmo que os corpos deles tenham sido queimados, quando a trombeta soar, a voz do arcanjo, todos eles ressuscitarão dos mortos e se encontrarão com o Senhor nos ares, porque Jesus morreu e ressuscitou. Aqueles que morrem nessa terra e pertencem a Ele ressuscitarão e estarão toda a eternidade em sua presença. Aleluia. Jesus liberta. Se você está oprimido pelo diabo, se o diabo está jogando você para lá e para cá, se a sua boca está espumando, se a sua vida é uma vergonha, Jesus tem todo o poder para dizer hoje, espírito maligno, sai desse homem, eu te liberto. Se você está no pecado, se você está no adultério, se você está na mentira, Jesus deu a vida na cruz por você. Clame a Ele, Senhor, salva-me. Ele vai expulsar o demônio, Ele vai levantar, vai te dar a mão, vai te levantar e a sua vida vai ser mudada, porque Jesus te amou e deu a vida na cruz por você. Que o Senhor te liberte de toda a escravidão do pecado, de toda a escravidão do diabo, de toda a vida miserável que você tem vivido. Que o Senhor Jesus te visite com libertação nesta manhã. Em seu nome nós oramos. Amém. Pastor, por que a igreja precisa de Jesus? Por que a igreja precisa de Jesus? Você precisa de Jesus? Por que a igreja precisa de Jesus? Porque Jesus confronta. Porque Jesus liberta. Mas o texto nos diz em último lugar, porque Jesus ensina. Por que a igreja precisa de Jesus? Porque Jesus ensina. A palavra nos diz, no versículo 28, que depois que o Senhor Jesus ressuscita virtualmente o menino e o liberta das garras do diabo. E a maravilha do texto é que Jesus salva o pai do menino e liberta o menino. O pai creu, foi salvo, aleluia. Agora, com o pai salvo e com o menino curado, os discípulos vão entrar em casa e conversar com o Senhor Jesus. E ele dá uma lição maravilhosa nesse milagre. Versículo 28 diz assim, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Irmãos, na grande viagem missionária dos discípulos, o Senhor Jesus mandou eles de 2 em 2, depois mandou 70 de 2 em 2. E quando eles voltaram, lá em Lucas 10, eles se encontram com o Senhor Jesus e eles falam para o Senhor Jesus, uau, Senhor, os demônios se nos submetem. E eles ficaram maravilhados. Nós mandamos eles sair em teu nome e eles saem. E Jesus falou o seguinte, eis que eu vi Satanás caindo do céu e eu vos tenho dado poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Mas vocês têm que se alegrar, não é porque o demônio sai quando vocês repreendem, mas a maior alegria de vocês tem que estar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, está rolado dos céus. E os discípulos ficaram confiados. Então, quando apareceu o menino endemoniado, eles disseram, essa daí a gente mata no peito. É igual o camarada que ganhou a Olimpíada há 4 anos atrás, não treina, e vem para essa Olimpíada e é envergonhado. Eles foram envergonhados. E eles perguntam a Jesus, por que nós não podemos expulsá-los? E Jesus dá uma tremenda lição. Sabe por quê? Ele vai ensinar para mim e para você que batalhas espirituais só podem ser vencidas com armas espirituais. Batalhas espirituais só podem ser vencidas com armas espirituais. Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, essa casta, esse tipo de demônio, os demônios se organizam, irmãos. Essa raça, né? Essa graduação, essa patente demoníaca, Satanás ordena o exército infernal dele. Como ele é o comandante em chefe, cada um tem suas patentes. Esse tipo de patente, essa casta, só sai
com oração e com jejum. Esta casta não pode sair, senão por meio de oração, em colchetes, significa que está em alguns manuscritos, em outros não, jejum. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que nós não podemos fazer a obra de Deus no poder da nossa capacidade. E quando oramos, nós nos prostramos e dependemos dele e clamamos a sua intervenção em nossa vida. E quando jejuamos, não jejuamos para barganhar com ele, nem para fazer chantagem espiritual, porque jejum é fome de Deus. É quando nós deixamos tudo que é mais precioso, e até a água que bebemos, e a comida que nos sustenta, para termos um tempo para dizer, Senhor, eu quero tanto a tua vontade em minha vida, que eu vou abrir mão de comer por alguns instantes, para mostrar para o Senhor que eu dependo mesmo é de ti. Você separa um tempo de jejum para orar e estar na presença de Deus. E Jesus fala para eles, esta casta, esse tipo de demônio, não sai. Só sai quando você depende de mim. Quando você ora. E também quando você jejua. Batalhas espirituais só podem ser vencidas com armas espirituais. Irmãos, nós precisamos de Deus. É por isso que nós não podemos confiar em tudo que nós temos de melhor. Nós temos que depender do Senhor. Muitas vezes nós estamos na igreja, dizemos, não, nossos pastores estudaram a melhor teologia do mundo, e nós confiamos na teologia dos nossos pastores. Que bom, eles têm que estudar mesmo. Um dos nossos pastores é um dos maiores pianistas de São Paulo. Que bom, glória a Deus por isso. Nós temos um dos mais belos corais de São Paulo, e todos os corais da nossa igreja são muito bons. Nós temos uma equipe de louvor boa, que está crescendo. Nós temos um departamento infantil maravilhoso. E aí nós vamos falando tudo que nós temos de bom. Mas se nós não dependemos de Deus, irmãos, tudo isso que nós temos de bom não vai ter efeito nenhum. Pastor pode ser o melhor teólogo, mais eloquente. A música pode ser da melhor qualidade. Todos os ministérios podem ser os melhores. Mas se nós não dependermos de Deus, não haverá poder espiritual. Não haverá transformação na igreja. E não haverá salvação de vidas. E pessoas não serão libertas. Nós não podemos brincar de crentes, irmãos. Nós temos que ter uma séria vida de oração. Nós vivemos numa terrível luta espiritual. Um dia desse eu conversava com uma pessoa muito querida. E essa pessoa compartilhava comigo como o inferno vem armando o seu estratagema no meio, amados irmãos, de pessoas que determinam o que vai acontecer na cultura e na educação brasileira. E as pessoas, de maneira explícita, têm dito que se invoquem a demônios, enquanto a igreja tem vergonha de Deus. E enquanto a igreja tiver vergonha de Deus, ela vai ser irrelevante culturalmente, enquanto ela não dobrar os joelhos, não se encher do Espírito Santo e não clamar o poder de Deus sobre a sua vida. Batalhas espirituais só podem ser vencidas com armas espirituais. Nós temos o inferno armando contra nós, irmãos. Vocês viram na abertura das Olimpíadas como zombaram do nome do Senhor. E qual foi a nossa alegria ao observar inúmeros atletas honrando o nome de Jesus. A nossa fadinha, né, com os seus gestos ali, falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Medina, quando tira a maior nota, aponta para o céu. E depois, quando o Senhor Jesus não deixa ele ganhar o ouro, porque foi o Senhor Jesus que não deixou, para que ele ficasse humilhado, quebrado, o Senhor não mandou a onda, porque Deus deu a capacidade a ele de surfar. Mas se Deus não mandar a onda, ninguém tira nota nenhuma. E graças a Deus aquele moço ficou alegre com bronze, sendo humilde, porque entendeu que quem dá o ouro, quem dá a prata, quem dá a honra é o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Eu postei nos stories do meu Instagram um atleta alemã com nome africano, cantando um hino de louvor a Deus depois que ela ganhou o prêmio. Outra atleta muito preciosa, aquela que ganhou a prata no salto com vara, mulher crente, amados irmãos, ela ia saltar sorrindo. Serva que glorifica o nome do Senhor Jesus. Tentaram zombar do nome do Senhor Jesus e proibir os atletas de falar de Deus. Mas quem é de Jesus não está nem aí com perseguição. Quem é de Jesus fica firme e vai para cima. Porque depende do Senhor. Ora ao Senhor e clama ao Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos da graça de Deus.
Eu me lembro lá no Chile, quando eu era pastor lá, havia um oficial que Deus estava usando muito. Um oficial jovem. E de repente aquele oficial estava pregando, ia para os retiros e aconselhava muita gente. E tinha uma esposa linda, muito querida, mas a esposa daquele oficial padecia de um terrível ciúmes. E o ciúme daquela moça estava tão complicado que já estava complicando o relacionamento e o marido dela era envergonhado. E lá estava eu pregando num retiro, amados irmãos, para jovens de todo o Chile. E aquela moça que ali estava nos ouviu pregar um sermão em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aquela moça chorou no sermão, do começo ao fim. E ela saiu daquele sermão dizendo, agora eu venci esse pecado. E ela jejuou, e ela orou. E Deus tirou o ciúme da vida dela. O ciúme exagerado. Até o marido dela comentou depois, uai, você nem tem mais ciúme de mim. O que foi que te estragou? Mas a moça orou, e Deus tirou o ciúme dela. Deus liberta. Mas é com oração, irmão. É com jejum. Pastor, como é que eu vou vencer essa tentação? É com oração, irmão. É com jejum. A senhora vai parar de ser ciumenta, irmã. Louca. É com oração, é com jejum. Riu, né? Quem riu sabe. Você vai largar de ser invejoso desse jeito que você é. Não só não aguenta ver seu irmão ser bem-sucedido, como deseja que ele se arrebente e se exploda. E aí depois você fica, meu Deus, como é que eu sou crente com inveja dessa? Vai orar, varão! Vai jejuar. Vai clamar a Deus. Vai orar. Irmãos, cada coisa acontece na igreja. Eu já vi uma igreja uma vez que todo mundo tinha um tipo de carro. Aí o pastor comprou um carro mais novo. Todo mundo naquele mês comprou carro novo. Tudo bem, pastor, dá um exemplo. Mas por que foram comprados carros novos? Foi porque eu não suporto ver alguém com um carro melhor do que o meu. Coração ímpio e desgraçado. Deus me perdoe, hein? Se arrependa. Deixe de ser invejoso. Peça ao Senhor que cure o seu coração. Que a sua vida seja mudada. Em nome de Jesus. Tem coisa que só muda com oração e com jejum. Então, há coisas que precisam ser mudadas na sua casa. Você está vendo seus filhos andando por caminhos que você não gosta. E você está fazendo vista grossa como se nada estivesse acontecendo. É oração e jejum, irmão. É oração e jejum. Irmã, você vai ver Deus abençoando seu casamento, seu marido é com oração e com jejum. A senhora não muda ninguém, é Deus que muda. Então vai orar. Se a senhora continuar querendo mudar o seu marido, enfiando uma pá na cabeça dele, só vai dar problema e só vai atrapalhar o casamento. Para de querer mudá-lo, vai orar. É Deus que pode mudar a vida dele. É só com oração e com jejum. É, pastor, esse homem aqui é só com oração e jejum, é mesmo, irmã. Mas a senhora também, viu, minha irmã? Só com oração e com jejum. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Que nós nos quebrantemos na presença do Senhor. E aprendamos que para vencer o diabo, o pecado e o mundo, nós precisamos ser um povo de oração. Um povo que jejua. Entendamos bem, eu falei semana passada, a frase de Patrick Johnston. Quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Ao final dessa mensagem, eu quero dizer a você o seguinte. Hoje, Jesus está aqui para confrontar os teus pecados, para te dar libertação
e para te ensinar a vencer as tuas lutas espirituais. Arrependa-se do seu pecado, clame a Ele, diga: Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Ele vai repreender toda a obra do inferno contra você, Ele vai te libertar, vai tomar você pela mão, vai transformar a sua vida e você vai ter vitória contra o mundo, contra o pecado, contra o inferno, contra o diabo. Você precisa de Jesus, seu casamento precisa de Jesus, teus filhos precisam de Jesus, pai, você precisa de Jesus, eu como pastor preciso de Jesus, essa igreja precisa de Jesus. Senhor Jesus, abre os céus e desce e visita-nos com tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.